Exclusivo. Agentes da ABIN e da Polícia Federal investigam a venda de senhas do InfoSeg e bandidos têm acesso a dados sigilosos, inclusive do presidente da República. Tragédia anunciado, desfecho feliz. Na Austrália, mãe se descuida e bebê de 6 meses vai parar embaixo do trem. Rio de Janeiro, Olimpíadas? Não, violência. Traficantes derrubam um helicóptero da Polícia Militar. 2 policiais morreram no local. Cerca de 180 mil remédios são apreendidos em um caminhão pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná. E do outro lado do mundo, uma decisão do governo japonês gera polêmica entre brasileiros e peruanos. Futebol. Com a boa campanha, o time do Goitacás anima a torcida e segue rumo à Série A do Campeonato Carioca. Isso e muito mais agora, no Comunicação Avançada. Bandidos têm acesso ao banco de dados usados pelas polícias do Brasil inteiro para combater o crime e vendem essas informações. No centro de São Paulo, é possível comprar uma senha e ver na internet dados sigilosos de milhões de brasileiros, inclusive do presidente da República. Confira agora na reportagem de Fábio Diamante e Tiago Bruniera. Em meio à parafernália eletrônica vendida na rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo, um crime. Por R$2.000, quadrilhas vendem senhas do InfoSeg, um banco de dados nacional usado pela Justiça, Ministério Público, Receita Federal e polícias de todo o Brasil. Com uma câmera escondida, fomos ao encontro de um dos vendedores. No caminho, a delegacia responsável pelo policiamento da região. O negócio é fechado num bar. Então vamos fazer? Tá aí com você? Tá. Vou ligar lá pro meu parceiro lá, aí ele checa. O login, que é o número de um CPF, e a senha estão num pedaço de papel. CPF 584, a senha é InfoSeg 0 e o I é em maiúsculo. Só o I. E o vendedor dá instruções. Se tiver pedido para instalar alguma coisa, ele tem que instalar. A senha funciona e o pagamento é feito. Aqui é aquele que a gente combinou. O vazamento das informações do InfoSeg atinge até as autoridades. Nem o presidente da República escapa. Aqui estão os dados pessoais e sigilosos de Luiz Inácio Lula da Silva. Na base de dados da Receita Federal estão as empresas abertas durante as eleições para as campanhas de Lula. A ficha do presidente na Polícia Federal também pode ser consultada. Lula, de acordo com o InfoSeg, respondeu a um inquérito em Porto Velho, Rondônia, em março de 94. O presidente foi investigado por crime de injúria. O ministro Tarso Genro é outro que está no sistema. Segundo o InfoSeg, o responsável pela campanha do desarmamento tem um revólver e uma pistola em casa. As informações pessoais da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, também estão ao alcance de qualquer um. No cadastro das carteiras de habilitação está o prontuário completo do governador de Minas Gerais. Não falta nem a assinatura de Aécio Neves. O secretário nacional de Segurança Pública confirma o vazamento e diz que 50 pessoas foram presas. Segundo ele, o sistema vai passar por mudanças. Estamos reformulando completamente as bases de segurança do sistema, inclusive daqui a 20 dias trazendo elementos de certificação digital. Mais um final de semana tenso na cidade do Rio de Janeiro. Moradores de Vila Isabel foram acordados de madrugada por causa de um intenso tiroteio no Morro dos Macacos. Durante a operação, um helicóptero da Polícia Militar foi atingido por tiros e caiu perto do túnel Noa Rosa. Você vê aí no canto de baixo da tela justamente o que sobrou do helicóptero da Polícia Militar que foi atingido pelos traficantes. Cinzas e uma parte da cauda agora nessas imagens. O helicóptero caiu num campo de futebol na Vila Olímpica de Sampaio, exatamente entre as avenidas Marechal Rondon e 24 de Maio. A aeronave que caiu dava apoio ao resgate dos corpos de 2 policiais que foram mortos num confronto no alto do morro.
Segundo a polícia, a aeronave foi atingida por tiros e pegou fogo ainda no ar. O piloto tentou fazer um pouso de emergência e seguiu para um campo de futebol da Vila Olímpica de Sampaio, onde o helicóptero caiu. Policiais atiradores de elite da polícia estavam na aeronave. 2 morreram na queda e 1 veio a falecer 3 dias depois devido a queimaduras graves pelo corpo. Confira agora segundos depois em que o helicóptero da Polícia Militar caiu na Vila de Sampaio. Removida, os policiais estão tentando agora tirar as vítimas de lá de dentro. É um helicóptero da PM que caiu. Tem mais um reforço do helicóptero aqui que está dando ajuda para os policiais. Nesse momento, olha, mais uma viatura entrando. Viatura da PM entrando para fazer, olha ali, Wilson, olha lá, uma pessoa, uma vítima ali, olha, tem um policial caído ali na frente, com algumas queimaduras no braço. O helicóptero da polícia caiu dentro da Vila Olímpica de Sampaio, está completamente em chamas, o helicóptero da PM está destruído. A violência de traficantes pelo poder no Morro dos Macacos já é conhecida dos cariocas e dos brasileiros. No início do ano, um confronto entre traficantes fizeram mais vítimas. Tiros de fuzil iluminam o céu. As balas traçantes podem ser vistas de longe. O barulho assusta. Moradores entram em pânico. Carros dão meia volta. O passageiro do táxi decide mudar o caminho. Em meio ao fogo cruzado, este ônibus passa em frente ao Morro São João, no Engenho Novo. Assustado, o motorista chega a se abaixar. Policiais militares cercam a área. Eles se protegem do tiroteio entre traficantes rivais. Foram 4 horas de confronto. A comunidade foi invadida por cerca de 50 bandidos. Eles saíram do Morro dos Macacos para vingar o assassinato de comparsas. Em novembro do ano passado, um tiroteio entre as 2 quadrilhas deixou 6 mortos e 6 feridos em Vila Isabel. Apenas uma das vítimas era inocente. Creuza Alves de Souza, de 72 anos, foi atingida por uma bala perdida dentro de casa e não resistiu ao ferimento. A guerra deste fim de semana terminou com 3 rapazes assassinados. Os corpos foram encontrados no acesso ao Morro São João. O carro blindado da PM precisou ir ao local dar proteção aos peritos. E depois do intervalo, polêmica no Japão, governo oferece dinheiro a brasileiros e peruanos. Os detalhes já já. Educação é coisa séria. A língua brasileira de sinais, Libras, é agora exigência em todos os níveis da educação. Seja um multiprofissional cursando a pós-graduação em Libras, a língua brasileira de sinais, no Uniflu Fafic. Informações 2732-2090 ou www.ffc.br. Educação é coisa séria. Voltamos. Vamos agora às notícias internacionais. Uma menina de 10 anos recebeu uma condecoração por ter salvado dezenas de pessoas durante o tsunami que varreu a ilha de Samoa no início do mês. A neozelandesa Abby Watzler estava de férias com a família quando ouviu os alertas da onda gigante que tinha aprendido na escola. Ela saiu correndo pela praia avisando as pessoas. Hoje, ao ser declarada oficialmente heroína, Abby respondeu: "Todo mundo que sobreviveu pode ser considerado herói." O governo do Japão está oferecendo dinheiro a brasileiros e também a peruanos que perderam o emprego. Mas isso tem causado muita polêmica por lá. Confira agora na reportagem. Estes brasileiros são colegas em uma fábrica de autopeças no Japão. Para não perder o emprego, propuseram à empresa reduzir a jornada de trabalho e o salário também. Por enquanto, dizem eles, dá para suportar.
A gente está com a esperança que até o mês 5 dê uma melhorada, para que a gente consiga se manter aqui, né? A queda nas exportações fez o desemprego no país chegar a 4,4% em fevereiro, o maior índice em 3 anos. Mas entre os estrangeiros que trabalhavam como temporários, o percentual é bem maior. O governo japonês quer que esses trabalhadores voltem para seus países de origem e vai dar um incentivo equivalente a cerca de R$ 7.000 para cada um e R$ 4.500 para os dependentes. A medida é destinada aos brasileiros e peruanos, os maiores grupos de desempregados. O dinheiro vem acompanhado de uma exigência. Esses trabalhadores têm vistos especiais porque são descendentes de japoneses. Agora terão que renunciar a esse direito. Só poderão voltar ao Japão como turistas ou se conseguirem outro tipo de visto de trabalho. Agora continuamos o Comunicação Avançada com as notícias do Brasil. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 180 mil remédios contrabandeados do Paraguai. Na BR-277, no município de Céu Azul, os policiais encontraram medicamento para emagrecer, estimulantes sexuais e injetáveis de uso proibido no Brasil. Tudo isso escondido no compartimento da carroceria e também no sistema de ar-condicionado deste caminhão que vocês acompanham na imagem. O motorista foi preso. O vazamento das provas do Enem levou o ministro da Educação, Fernando Haddad, a dar explicações a deputados e senadores hoje no Congresso. Uma auditoria vai apurar se houve falha por parte do INEP, o órgão responsável pelo Enem, no acompanhamento da confecção das provas. Segundo o ministro, o consórcio responsável pelo exame descumpriu o contrato ao mudar parte do procedimento. As provas deveriam ser impressas em São Paulo e depois levadas para o Rio de Janeiro. Lá seriam separadas em um galpão vistoriado pelo MEC. Mas o material foi manuseado em São Paulo, onde ocorreu o vazamento. Fernando Haddad foi cobrado pelos senadores em relação a um possível erro do INEP no processo. Disse que é preciso investigar se servidores tinham conhecimento e autorizaram a mudança feita pelo consórcio. Futebol, o time do Goitacás arranca suspiros da torcida e incentiva o time rumo à Série A do Campeonato Carioca. Confira agora na reportagem de Marcos Rício. Torcedores enlouquecidos. Estádio lotado. Um programa para a família. Esses são os ingredientes de sucesso do Goitacás rumo à Série A do Campeonato Carioca. Animados com a boa fase, os torcedores embalam o time a cada partida. Torcedor é torcedor, né? A gente nunca desanima, mas a confiança com certeza é bem maior. Esse é o sonho de todo torcedor do Goitacás. Nós já estivemos lá, se Deus quiser, voltaremos esse ano que vem. Não há dúvidas de que o Goitacás é um dos favoritos para vencer o campeonato estadual da 2ª divisão, pois os resultados mostram isso. Ele ocupa o primeiro lugar na tabela de classificação com 100% de aproveitamento, vencendo em campos por 2-0 o Riostrense e fora de casa o América do Baixinho Romário, que também é favorito por 1-0. Com os seus 97 anos de história e graças aos ótimos resultados, a nova safra de torcedores se renova a cada dia. Pegar o americano no que vem, aí Goitacás americano, festa lotado, ganhar, né? Torcer para ganhar. A expectativa para amanhã às 3 da tarde contra o Bom Sucesso, aqui no Ari de Oliveira e Souza, na Rua do Gás, é de casa cheia. São esperados 6.000 torcedores lotando as arquibancadas. E dirigir nas grandes cidades é uma aventura. Muitas das vezes os carros se transformam em verdadeiras armas. O trânsito acaba se transformando em uma válvula de escape. E o que se vê são cenas animalescas que envergonham qualquer um. Curitiba, plena luz do dia. Esse motorista de camiseta verde se irritou com um caminhão de uma floricultura parado no meio da avenida e agrediu o dono da loja. A filha do comerciante de camiseta listrada e outras 2 mulheres revidaram e atacaram o rapaz. Quando tudo parecia terminado, ele voltou ao carro e com uma caneta atacou a jovem.
Essa mulher usou um pedaço de madeira. O comerciante e o motorista voltaram a se atracar. 6 pessoas tiveram que separar os dois. Ferida, a moça tenta impedir que o rapaz e o pai dele deixassem o local. O cara é chapado, o cara tá chapado. Você fez a menina? Você deixa ele embora. Já marquei isso aqui, ó. Mas eles foram embora antes da chegada da polícia. Vamos acompanhar agora como foi o dia no mercado financeiro. Vamos primeiro fazer um giro pelas bolsas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones operou em alta de 0,83%. A Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, também operou em alta, só que de 1,25%. No Brasil, o índice Bovespa seguiu a tendência internacional e fechou o dia com alta de 0,95%. Vamos agora às moedas. O dólar está sendo negociado a R$ 1,272 e o euro a R$ 2,255. E no próximo bloco, a atriz Maitê Proença se complica com os portugueses. Os detalhes, já já. Informe Profissional. O tecnólogo em logística atua em redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras, identificando fornecedores, negociando e estabelecendo padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais, podendo ainda ocupar-se do inventário de estoques, sistemas de abastecimento, programação e monitoramento do fluxo de pedidos. Uniflu Fafic e SEST Senat, parceiros formando profissionais para o novo arranjo produtivo regional. Faça logística no Uniflu Fafic. Olá, voltamos! A moda primavera-verão já está fazendo a cabeça das pessoas em Campos, no norte fluminense. As repórteres Cristiane Mazzini e Lorna Alpande foram às ruas e tiram agora as dúvidas dos nossos telespectadores. O verão 2009 está chegando e para a estação mais quente do ano, a produção pede cores cítricas, como rosa, verde, amarelo e o azul claro. Nas ruas, nas vitrines, a moda primavera-verão está fazendo a cabeça das pessoas e enlouquecendo aqueles que gostam de andar antenados com o que rola de tendência nas principais passarelas do mundo. E a expectativa dos comerciantes da Avenida Pilinca é a de superar as vendas do ano passado. A expectativa está muito grande, nossa coleção está linda, está inspirada nas 1001 Noites. Na verdade, a gente lançou a coleção primeiro que todas as lojas, então assim, já está sendo um grande sucesso. Para sanar as nossas dúvidas sobre esse tema tão complexo, nós convidamos a consultora de moda, Lívia Morim, para conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Lívia? Tudo ótimo. Lívia, quando e como que você entrou no mundo da moda? Eu comecei a trabalhar com figurino e depois eu migrei do figurino para roupa, para confecção. Lívia, fala pra gente aqui um pouquinho, além disso tudo que a gente está vendo aí pelas vitrines, o que você acrescentaria, que dica mais você daria pra galera que quer andar antenada? Então, eu acho que uma tendência muito forte para o verão 2009 é essa tendência da natureza, das coisas naturais, né? Então, estampas de flores, de animal prints, que sejam onça, zebra, essas coisas mais naturais, mais bicho, essas coisas assim, acho que estão bem altas. Eu acho que é uma tendência bem forte que vai vir no verão. Ótimo. Agora, olha só, nós estamos com nossa repórter Lorna Alpande lá na Pilinca e ela vai te fazer algumas perguntas de pessoas que têm dúvidas, né, para essa nova estação, ok? Vamos embora, vamos lá. Cristiane, estou aqui com a Brenda Peçanha, que tem uma pergunta para fazer. Uma pessoa baixa pode usar qualquer comprimento de vestido? As baixinhas realmente têm restrição com relação ao comprimento, porque um comprimento, o longo realmente achata. O ideal é que seja curto, né? Eu não indico também os médios. Por que usar cores escuras não é recomendável no verão?
Eu acho que é por causa do calor, por uma questão natural, né? As cores escuras, elas costumam atrair os raios e fazer a pessoa se sentir desconfortável. E a moda, ela tem uma função não só de embelezar, ela tem que dar conforto também, porque ela é uma moldura, uma embalagem. Piadas sobre portugueses. Quem nunca se divertiu ao contar ou então ao ouvir as piadas sobre os nossos irmãos lusitanos? Mas na semana passada, a atriz Maitê Proença movimentou a imprensa especializada em escândalos no Brasil e também em Portugal. Ela aparece em Lisboa fazendo piadas classificadas pelos portugueses como lusofóbicas. O transtorno do vídeo foi tão grande que a atriz teve que pedir desculpas ao vivo na principal emissora de TV portuguesa. O brasileiro é muito brincalhão, a gente brinca com o nosso presidente, com a falta de formação acadêmica do presidente, a gente brinca com a própria tragédia, a gente brinca com o baiano que é indolente, com o mineiro que é introspectivo, com o paulista que é estressado, com o carioca que é malandro. Eu brinco com a minha própria mãe, com a minha filha. A gente brinca com aquilo pelo qual a gente tem afeto. Sem dúvida faltou o senso de humor. Bom, vamos agora à previsão do tempo. Em São Paulo, o dia aparece com céu nublado, com possibilidade de chuva no fim do dia. Mínima de 13 e máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro, dia de céu claro a parcialmente nublado. Mínima de 15 e máxima de 18 graus. E em Campos, no norte fluminense, dia de sol. Mínima de 17 e máxima de 22 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Olha só o que aconteceu em uma estação de trem em Melbourne, capital da Austrália. A imagem é assustadora, mas não se preocupe, a história acaba bem. A mãe estava na plataforma esperando o trem, mas por um instante ela se distrai e o carrinho de bebê desliza em direção aos trilhos. A mãe tenta ir atrás, mas o trem se aproxima e atropela o carrinho, que foi arrastado por cerca de 40 metros. O bebê de 6 meses foi levado para o hospital e, pasmem, com apenas um arranhão na cabeça. As imagens na sequência mostram os policiais retirando o que sobrou do carrinho. Depois, a mãe, ainda em estado de choque, foi levada de maca para o hospital. E a polícia irá investigar se houve negligência da mãe. Apesar de não estampar com maior frequência as manchetes do noticiário, a gripe suína ainda preocupa as autoridades. Em Campos, uma outra preocupação ronda a população. São os preços abusivos. Em farmácias e drogarias, o preço dos produtos de combate à gripe suína inflacionaram. E o Procon informa, está de olho. Confira agora na reportagem de João Luiz. A questão do aumento de preço aí em relação aos medicamentos, a máscara e a gripe suína, houve realmente uma inflação. Isso se revela o aproveitamento de alguns comerciantes inescrupulosos, aproveitando-se desse momento e está usando a dificuldade que a população tem em se prevenir. Nos estabelecimentos de grande porte, os preços e as vendas aumentaram nos últimos dias com o surto da gripe suína. O aumento chega até 233%. É o caso das máscaras, antes comercializadas por 60 centavos e hoje custam R$ 2,00. Já o álcool gel, em alguns estabelecimentos, teve elevação de 80,9%, passando de R$ 5,50 para R$ 9,95. Outra grande procura é de vitamina C, que tem o preço entre R$ 7,55 e R$ 10,95. Os casos de gripe suína em Campos, através do vírus influenza A H1N1, continuam preocupando a população e aumentando consideravelmente o consumo de alguns produtos. Eu acho um absurdo, né? Porque muitas pessoas não têm condições de comprar, até porque em alguns lugares aumentaram muito os preços. Até eu mesma fui procurar o álcool gel e não encontrei em vários locais. E eu acho isso um absurdo. O que eu gostaria de orientar a população é que agora se mantivesse em guarda
E tanto na compra dos produtos, o álcool gel, o sabão em pó, o sabão em pedra, o detergente faz o mesmo efeito do álcool gel. E se encontrar na sua localidade, no seu local, algum empresário, alguma empresa que esteja com preço muito diferenciado, denuncie ao PROCON, ligue para o PROCON, fale o seu nome, fale o nome do local e o endereço, que a equipe de fiscalização irá a esse local. Então, que todos, se virem um preço abusivo, denunciem ao PROCON. Podem denunciar, podem vir aqui no PROCON ou ligar 2725-6474. O Comunicação Avançada fica por aqui. Agradecemos a todos a ótima audiência e fique agora com uma homenagem à cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E lembrem-se, a gente se vê sempre. Até lá! Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.